Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Programa 25 Pet começando essa semana com um tema muito importante para os nossos animaizinhos, ortopedia pet. Conosco a doutora Jaqueline, especialista em ortopedia veterinária. Doutora Jaqueline, muito obrigada por conversar conosco hoje. O prazer é todo meu. Ortopedia veterinária é um tópico bastante requisitado? Com certeza, a gente atende bastante, tem uma demanda bem alta de atendimento para ortopedia. Doutora Jaque, muitas vezes a gente fala assim, o meu cãozinho pulou do sofá, né, começou a mancar. É só nesse momento que a gente tem que procurar um especialista em ortopedia? Na verdade, nesse momento também, porém, outras coisas que você vai observar aí no seu pet, como um caminhar diferente, né? Às vezes o animalzinho anda de uma maneira que você até acha engraçado e tudo, mas isso pode estar representando aí uma alteração, um probleminha que é importante ser verificado. Então assim, ortopedia não tem idade. Vamos supor que o meu animalzinho é um filhote e eu olho e falo, nossa, ele anda tão fofinho e tem um andar tão diferente, anda meio para o lado. Isso já é um sinal de alerta? Com certeza, tá? Essa parte ortopédica, ela acomete todas as idades, tá? Pode acometer desde o filhote até o animal mais idoso, né? Então é importante, sim, tanto por uma condição traumática, que o animal se contunde, ou até mesmo por um caminhar engraçado, a perninha mais fechadinha, tudo isso daí é um sinal importante para ser avaliado com certeza. Olha só, gente, que interessante, né? Olha aí para nós tutores, que ponto importante de atenção, né? Porque a gente acha tão fofo, mas às vezes pode ser um sinal de um problema, não é, doutora Jaque? Sim, sem dúvida. Agora, doutora Jaque, muitas vezes também nós tutores, a gente fala assim, eu só vou levar no veterinário, muitas vezes tem ali ele pulou do sofá ou ele estava correndo e começou a andar engraçado. Aí a gente deixa lá um dia ou dois para ver se ele, às vezes fala assim, não, ele só torceu, amanhã vai estar melhor. Essa espera, está correto fazer isso? Não, nunca é indicado esperar, né? A gente tem alguns problemas que podem causar essa instabilidade, né? De repente o paciente começa a caminhar e não apoiar a patinha no chão, e de repente ele apoia de novo, o tutor tende a acreditar, melhorou, foi apenas uma contusão, e na verdade, não, isso pode estar representando aí um problema crônico, que às vezes é um deslocamento, por exemplo, de patela, que às vezes o animalzinho, a patela está no lugar, aí ela desloca, o animal manca, depois ela volta para o lugar e o animal caminha normal. Mas o problema está lá, ele precisa ser corrigido e ele precisa ser avaliado por um ortopedista. Olha só. Agora, esses problemas ortopédicos, eles ocorrem somente quando tem, por exemplo, um trauma, uma queda ou um pular de algum lugar ou não? Não. Nós temos, né, claro, um alto índice aí de problemas ortopédicos causados por trauma, né? Então, um animalzinho que se fratura, né, que tem alguma contusão, mas nós temos também aí os problemas ortopédicos que estão ligados a problemas congênitos ou até mesmo a estirões, né? O cachorro acaba fazendo um esforço excessivo ou até mesmo sobrepeso, né? E aí o animal, de um dia para o outro, apresenta um sinal clínico, como claudicar, né? O cachorro começa a apresentar aí uma falha na marcha, que a gente chama, né? Que começa a mancar de um dos 4 membros aí, né? Ou até mesmo os probleminhas de coluna, onde o animal começa a ter um caminhar incoordenado, que pode apresentar aí também um sinal clínico ortopédico, tá bom? Puxa vida, a coluna também. Então, assim, a ortopedia vai desde a coluna até os membros? Exatamente, né? Claro que o neurologista ele está completamente ligado aos problemas de coluna, né? Mas junto ao ortopedista feitas intervenções, né? Então, o neurologista ele é o profissional mais apto, né, a tratar um problema de coluna, uma vez que a coluna é um problema, é uma extensão do sistema nervoso, né? Porém, normalmente os tratamentos, né, o tratamento de problema de coluna, a intervenção é realizada na grande parte pelo ortopedista. Puxa vida, então é coluna, joelho, patinha... Membros, isso, exatamente, tudo.
Puxa, é uma consulta completa mesmo, assim como nós humanos, né, Com doutora certeza. Jaque? E como assim? E como é feito esse diagnóstico? Primeiro, claro, agende uma consulta com um especialista em ortopedia. Sim. E depois, como é feito isso? Então, eu gostaria principalmente de alertar, né, as pessoas desses problemas que são repentinos, né? Então, se você, por exemplo, nota que seu cachorrinho, né, apresenta um claudicar diferente, né, principalmente no membro posterior, que é a porcentagem que mais acomete os animais, tá bom? Então, Mas, doutora Jaque, o que é claudicar? Porque nós claudicar é somos, mancar. nós somos Mancar. leigos, né? Então, quando o animal começa a mancar, vou mudar para ficar mais claro. Quando o animal começa a mancar, tá bom? Falando aí sobre uma das patologias que mais acometem os cachorrinhos aí, que é algo muito repentino, claudicar é mancar dos membros pélvicos, né? Dos membros de trás, dos membros posteriores. Normalmente está ligado a um probleminha de joelho, né? E a gente tem dois diferenciais aí, como luxação de patela, ruptura de ligamento, que são patologias que estão acometendo, assim, demais animais. A gente vê um índice bem alto aí de pacientes dando entrada em atendimento por conta de mancar devido a esses dois problemas. Nossa, não é? Agora, doutora Jaque, e muitas vezes o cãozinho, ele de um dia para o outro, ele para de andar. De repente a gente olha, ele parou de andar. Isso é um ponto que, é claro, corre para o veterinário, não é? Sim. Agora, outras vezes, ele só pode mancar e isso dói. E se você, por exemplo, ele está andando e você pega, dói? Dói, sim. Na maioria das vezes, esse, inclusive, dentro ponto do nosso de alerta, né? Exato. Dentro do nosso exame físico, é um ponto onde nós vamos investigar mais a região onde o animal sente dor, onde o animal é reativo, né? Então, inclusive, como maneira de diagnóstico para essas doenças, assim, é importantíssimo o exame físico bem detalhado para a gente fechar um diagnóstico mais preciso, né? E somente com o exame físico é possível chegar ao diagnóstico ou precisa de exames complementares também? Falando dessas duas patologias, o exame físico, ele é o exame de eleição, né? O exame principal aí para um diagnóstico, tá bom? Então, nós temos aí, para ruptura de ligamento, o teste de gaveta, que mostra pra gente uma elevação, né? Um afastamento da tíbia relacionado ao fêmur para frente, tá? Isso é um teste positivo quando a gente vê que a tíbia realmente está se posicionando à frente do fêmur, é um teste positivo de gaveta para nós. Então, é um teste muito importante. A rotação do joelhinho mostrando a luxação da patela, que pode ser medial ou lateral, também, para um lado ou para o outro do joelhinho, também é um exame físico muito importante. Porém, é importante, sim, os exames complementares. É muito importante ser realizado o raio-x, que é o exame pelo qual a gente mais se baseia para ajudar no fechamento do diagnóstico, né? Porém, pode ser feito também ali uma tomografia ou até um ultrassom articular para a gente ver ruptura de fibras, de ligamento e tudo mais. E olha, gente, uma vantagem. Aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde, todos os exames são feitos no local. Então, a gente vem para cá com o nosso animalzinho, faz a consulta com a doutora Jaque e já tem todos os exames aqui, sem você precisar ficar se locomovendo de um lugar para outro. E muitas vezes com o animalzinho com dor, né, doutora Jaque? Isso incomoda bastante. Com certeza essa é uma vantagem, né? Aqui no hospital a gente consegue oferecer, né? Você vai chegar com seu animalzinho com uma dorzinha no joelho e vai passar em atendimento 24 horas aqui no hospital e vai ser encaminhado para um ortopedista que vai fazer o exame físico e os exames complementares que forem necessários, e até mesmo os exames pré-cirúrgicos também, nós realizamos todos aqui no hospital. Olha só, gente, você vem aqui para uma consulta e já sai com o diagnóstico fechado. Uma vantagem muito grande para nós tutores e um conforto enorme para os nossos pets. Vamos conferir o comercial? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde.
Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames. O seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Doutora Jaque, eu sou apaixonada por essa estrutura do Hospital Veterinário Dog Saúde, porque eu acho assim, para nós tutores, traz tanto conforto, né? Tanta facilidade e realmente tudo no lugar só. E sem contar o nosso animalzinho, né? Porque muitas vezes você ficar transportando ele de lá para cá, dá um estresse, ele já tá doente. Realmente uma facilidade incrível. Com certeza, né? Principalmente quando a gente pensa em animais que estão com problemas de locomoção e às vezes muito grandes nos animais, né? Então a gente tem aí Rottweiler, Golden, e aí ele já tem um problema de mobilidade, de dificuldade de caminhar, e você ficar levando num lugar para fazer exame, no outro, já dificulta um pouco o processo, né? Com certeza, né, gente? Isso é muito bom. E mesmo porque os profissionais estão todos aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde, eles conseguem trocar informações para chegar num diagnóstico ainda mais preciso. Porque muitas vezes esse tratamento é cirúrgico. Isso, então, falando de novo, né, nessas duas patologias que a gente está citando, né, hoje, sim, pensando em ruptura de ligamento inicialmente, a maioria, né, dos tratamentos devem ser cirúrgicos, tá? Existe sim um tratamento conservador quando a gente está lidando com um animal muito idoso, um animal que não pode passar por uma intervenção cirúrgica por outra causa. Algum problema de enzimas, né? Alguma disfunção renal ou hepática. Ou às vezes tem um outro problema de saúde junto, né? Exato, associado. Cardiopata, né? Os cachorrinhos têm problema de coração. Então, nesse caso, a gente tenta, né, melhorar essa condição aí com o auxílio da físio e tudo mais. Porém, ele pode gerar aí degeneração das cápsulas, né? Pode causar artrose, artrite, e isso pode se agravar ainda mais. Então, na maioria das situações, sim, o procedimento é cirúrgico mesmo. Olha aí, gente, uma outra vantagem do Hospital Veterinário Dog Saúde, porque aqui você encontra várias especialidades. Então, esse diagnóstico, ele é discutido entre esse grupo de médicos, essa junta médica, para que seja para que se chegue no melhor tratamento para aquele animalzinho, não é, doutora Jaque? Com certeza, né? A gente conta com auxílio aí, como eu havia dito, né? Primeiramente, ele vai passar por uma triagem clínica, né? E com isso, avaliar se tem alteração cardíaca, alteração de enzimas, uma alteração metabólica, para então chegar no setor da ortopedia, onde o tutor detectou o real problema, né? Mas para ver realmente o quão seguro é para esse paciente colocar ele numa intervenção cirúrgica. Então, tudo é feito de forma minuciosa para que a gente não prejudique esse animal, né? Nosso objetivo é sempre ajudar e melhorar a condição física e clínica do animal. Né? Mesmo porque, gente, isso dói, não é? É como a gente, uma dor muscular dói muito. Exato. Agora, doutora Jaque, você estava falando de alguns casos que você atendeu aqui, né? Que chamaram a atenção. Sim. Então, eu quero citar uma paciente, né? Que a gente vai nós vamos colocar o vídeo para vocês assistirem. É a Maju, né? É uma paciente que tem uma alteração hepática muito importante, tá? Então, nós demoramos bastante para realizar aí o procedimento cirúrgico dela, uma vez que o joelhinho dela estava rompido, né? Então, ela ficou claudicando aí, tendo essa alteração, né? Essa manqueira aí,
por um mês, basicamente, até que a gente conseguisse tratar o fígado dela para melhorar a condição geral dela, para que ela entre numa intervenção cirúrgica com mais segurança, né? Com isso, a gente conta com certeza com o apoio do pessoal da fisioterapia, que vai fazer todo o alinhamento do animal para que ele não prejudique o membro contralateral. Uma vez que o animal ele manca, ele tem dor no joelho, ele tende a apoiar toda a força dele, todo o peso dele no membro contralateral, né, no membro do lado, né, diminuição de peso, controle dessas enzimas que estavam alteradas. Então foi muito importante a ajuda de um gastro. Nós fizemos toda uma triagem endócrina com essa paciente antes dela entrar na intervenção cirúrgica. E quando a gente fez a cirurgia, que inclusive foi realizada antes de ontem, hoje a paciente já está andando, vocês vão ver no vídeo, assim, ela está ótima, mas graças ao quê? Ela ter feito todo um acompanhamento com fisioterapia antes. Se você deixa o animal despreparado, querendo ou não, você vai formando aí as degenerações, né? Os aumentos da cápsula, inchaço, edema, tudo isso prejudica a gente, tanto no transoperatório, né, no momento que a gente está realizando a cirurgia, quanto no pós-operatório. O paciente tem uma evolução da condição clínica muito mais demorada. Puxa vida, né? E olha só, aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde, você encontra também as terapias alternativas, como a doutora mencionou, fisioterapia, acupuntura. Então, assim, realmente é um hospital completo para você, tutor, e para o seu animalzinho, que é muito bom. Com certeza. Agora, doutora Jaque, você mencionou que ficou um mês para poder ser operado, né? A gente acabou de falar que muitas vezes, assim, se o seu animalzinho estiver mancando, traga imediatamente. Nesse caso, esse um mês só foi beneficiando. Ou seja, por mais que tenha a dor ali numa das patinhas, foi feito todo um trabalho de compensação para poder ajudar, não é? Sem dúvida. E não agravar a situação. Exato. Porque uma vez que não é detectado o problema ou é detectado e descartado, né, a hipótese de passar em atendimento, o animal vai sofrendo consequências, né? Então, a dor, obviamente, mesmo com o nosso acompanhamento, essa paciente ela não consegue apoiar a patinha no chão de qualquer maneira, tá? Porém, você viabiliza, né, a qualidade, você melhora a qualidade de vida do animal até que ele seja operado, fazendo uma fisioterapia, fazendo um acompanhamento, medicação para dor, né, anti-inflamatório, tudo que é necessário para que esse animal consiga passar por esse intervalo, né, necessário para a melhora dele metabólica, para que ele possa passar pela intervenção cirúrgica. Então, todo esse acompanhamento é feito aqui também. Então, duas pacientes, inclusive, né? Tem também outra paciente que a gente vai passar o videozinho para você, que fez todo um acompanhamento de físio antes também, tinha uma alteração sanguínea importante, pela qual a gente teve que trabalhar um tempinho antes dela operar. E aí, operou. Mas se ela opera sem fazer o tratamento antes, né? Sem fazer uma fisioterapia, administração de alguns medicamentos que auxiliam aí na melhora dessa articulação, desse joelho, para que a gente entre na intervenção e esteja ok, a gente tem um pós mais complicado, entende? Olha só, gente, quanta informação importante para nós tutores, né? Vamos lá. Primeiro, qualquer sinal de o seu animalzinho andando de forma diferente, mesmo que seja engraçado, é porque muitas vezes dói, então ele ergue a patinha ou ele vai parar de andar. Mas algumas vezes ele tenta mascarar, principalmente os cãezinhos, eles são muito resilientes. Então eles tentam mascarar aquela dor. Então mesmo com uma certa dorzinha, ele pode continuar andando. Então assim, você notou, primeiro sinal, o animal parou de andar ou até mesmo andando engraçado, consulte um especialista. Um outro ponto que a doutora colocou é quanto antes você vier, melhor. Porque quando ele está com um membro machucado, a tendência é ele forçar as outras 3 patinhas para compensar a dor naquele membro machucado. Então você pode causar um desalinhamento da coluna, você pode causar um sobrepeso nas outras patas para compensar essa que tá. Então às vezes você vai agravando o problema. No final das contas você tem 2 patas doentes. É verdade, né? Ou até 2 patas e uma coluna, né, doutora? Pois que é bem mais difícil. Sim. Então assim, não espere. E doutora Jaque, com relação à consulta, vamos supor que o animalzinho ele mancou, mas depois ele voltou a andar. Isso também é possível, não é? Sim, aí a gente está falando de problemas
Isso pode acontecer por contusão, claramente, né? Mas, normalmente, tá ligado a probleminhas de patela, né? A patela é no joelhinho, assim, nessa região do joelhinho do animal aqui, é um ossinho que fica ali, que ela fica encaixada num sulco, né? E ela normalmente se desvia para lateral ou para medial por conta de algum desalinhamento, tá? Normalmente tem a ver com desvio angular. Aqueles cachorrinhos que andam com as patinhas para dentro ou para fora, com as patinhas abertinhas, normalmente tá ligado a cachorrinhos que têm esses problemas, tá? Ai, eu adoro Bulldog, anda assim, ó. Pois dá mais um charme pra ele. É um charme, porém, né? Porém. Verdade. Tá vendo, gente? O que a gente acha que é charme, muitas vezes pode ser um problema de saúde do nosso animalzinho, Sem né? dúvida. Então, consulte o veterinário, consulte um especialista, porque isso traz qualidade de vida para os seus animaizinhos. Doutora Jaque, muito obrigada por conversar conosco hoje. Foi um prazer. Tenho certeza que as suas informações vão ajudar bastante nós, tutores dos nossos animaizinhos, né? Porque realmente eles são os nossos anjinhos, mas eles são peraltas, né? São sim. Dai, o prazer é tudo meu, tá? Mais uma vez estar aqui com você, tá bom? Eu agradeço muito a participação. Pessoal aí de casa, espero que tenham gostado da matéria de hoje com a doutora Jaque. Nós encerramos agora com a nossa coluna de adoção. Quem sabe, não é, Jaque? Não tá aí o seu novo amigo, não é pois mesmo? É. Adoção responsável. Adote você também essa ideia. Logo em seguida, a nossa coluna social, com as fotos e vídeos que vocês nos enviaram. Foi um prazer dividir essa matéria com vocês. Obrigada, Jaque. Obrigada. Até o próximo programa. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.